Você vê o pastor, você já sabe qual é o sapato que o pastor usa, né? Então, irmão, eu tive uma visão de um exército. Escuta que eu vou te contar. Eu vi o coturno, muitos coturnos, formação, marchando. Eu vi eles. Eu vi os soldados amarrando os coturnos, preparando os coturnos, enganchando, colocando os seus pés, se preparando. Foi uma visão que eu tive domingo. Eu vi eles, entendeu? Eu vi eles. Vanderlei. E eu vi eles. Depois eu vi o céu numa formação de nuvem como uma ferradura. E eu vi os anjos de Deus. Eu vi os cavalos nesse peitoral dos cavalos assim. E os anjos sobre os cavalos, um grande exército. Talvez você não, o pastor que tem um conhecimento mais apurado da Bíblia, quando Deus me mostra determinadas coisas, ele me leva àquela passagem específica da Bíblia, entendeu? Então, quando eu vejo algumas coisas, eu vejo e lembro daquela passagem específica da Bíblia. E eu me lembro de uma guerra onde Davi venceu, que os soldados, eu não me lembro se eram os amalequitas, eu não lembro se eram os amalequitas, mas eu acho que eram, mas eu não tenho certeza. Se não for, você me perdoe, eu não me lembro agora. Não lembro. Eles cercaram o palácio do rei Davi e ele orou e disse: Senhor, eu desço com o meu exército e ataco eles de frente. E o Senhor falou: Não, presta atenção na passagem. Irmão. Não, Lúcia, é J-J-O-T-A-J, escreve J, daí P-E, J-P, separadinho P, tá? O Senhor disse: Você vai descer por trás do pátio das amorenas e vai posicionar o teu exército debaixo das amorenas. Filisteus, Bruno. Obrigado, meu irmãozinho. Deus abençoe você que ajuda o pastor. Quando eu não, nem acordei ainda, né? Então eu nem me lembro, mas acho que deve ser. Se não for os amalequitas, são os filisteus, né? Os dois exércitos que lutavam sempre contra Davi. Mas eu não me lembro qual deles agora. Eu também não vou olhar. Deixa eu ver lá. Não importa. E o Senhor falava assim: quando os anjos saírem com os seus cavalos e carruagens, você vai ouvir o barulho. Deus disse para Davi. Obrigado, Maca. São filisteus, né? Tá bom. Vão ouvir o barulho dos cavalos, Deus disse para Davi. Quando você escutar os cascos dos cavalos, dos anjos do céu, da tropa de guerra de Deus saindo, ele disse: então você vai, que o meu exército vai na frente. E aí ali tem uma passagem icônica da Bíblia, né? Onde o Senhor diz: porque essa batalha não é você que tem que lutar, mas eu lutarei por vós. Então, quando eu tive essa visão, eu lembrei desta passagem específica da Bíblia. Na hora em que eu estava vendo isso. Depois eu vou ver, Bia, que eu não tive tempo ainda, irmãzinha. Desculpa, pastor, mas minha vida está tão corrida. Eu não consegui passar um pente fino no Twitter ainda. Eu vou ver se eu faço isso hoje. Aí eu ainda não consegui, mas eu vou ver se eu consigo fazer depois. E eu vi, depois disso, eu vi um relógio carrilhão. Não sei se vocês sabem o que é um relógio carrilhão. É um relógio mais ou menos como aquele lá do palácio. Lembra que o cara quebrou, está sendo julgado, com um relógio grandão de madeira, assim, bem bonito. Eu vi um relógio daqueles, naquele tipo. Era um relógio bem grande. E no meio da visão eu vi aquele relógio tocando, sabe? Que faz blém, blém, aquele relógio de casa mal assombrado, né? Que Deus o livre. Eu não sei quem queria comprar um relógio daquele uma vez, a gente falou: Deus o livre, já pensou aquele troço tocar meia-noite, quase morre, né? Era eu. E a Manuela não quis porque falou que parece relógio de casa mal assombrada, né? Nem Juarez Teixeira. Daí ele toca, mas blém, né? De noite, já pensa o susto, né? Aquele troço tocando de madrugada, a gente é meio cagão, né? Quase morre do coração, né? Hã? Tu é relojoeiro, Juarez? É carrilhão que falam, né? É isso aí. E eu vi um anjo
Que bom, Sônia. Que bom, Deus abençoe você. E eu vi um anjo, irmão. E o anjo vinha com uma espada assim, pastor Edinaldo, e batia no meio daquele relógio. E aquele relógio explodia, ele trincava, quebrava no meio aquele relógio. E aí o Espírito Santo disse para mim, naquele momento, ele disse assim: esse tempo acabou. Você vai aproveitando aí e vai aprendendo a ter o discernimento das visões que Deus vai dando para nós. Entendeu? O relógio simboliza o tempo. Entendeu? O relógio simboliza o tempo. Então, quando o anjo batia com a espada naquele relógio e ele se quebrava, e o Senhor disse para mim: esse tempo acabou, esse tempo que nós estamos vivendo, que a gente veio de lá até aqui, acabou. Preste atenção que você vai entender exatamente o que o Espírito Santo falou. Esse tempo acabou. Entendeu? Amém, Lina Cordeira? Em nome de Jesus. Esse tempo acabou. Ele disse: agora farei um novo tempo. Começa hoje. Deus falou para mim domingo. Hoje começa um novo tempo na Terra. Intenso isso, né? Entendeu? Andréia Ana Triello, é assim? Ana Triello. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Né? Acredito que sim. Então Deus falou para mim, a partir de hoje, né, que é domingo, se inicia um novo tempo. Aquele tempo velho acabou. Então, minha opinião, agora não foi Deus que disse, é eu que acho que eu vou te falar aqui. Entendeu? Eu que acho que eu vou te falar, né? Eu vi 3 coisas. Primeiro, o exército se preparando para a guerra. Segundo, o exército de Deus já preparado. E terceiro, Deus falando de um novo tempo. Então, um novo tempo significa uma nova circunstância, uma nova situação, né? E eu acredito que como Deus já tinha falado para a gente em julho, lá desde 2018, né? Eu nem lembro quando foi que eu fiz essas coisas, eu também esqueço, desculpe, 2019, eu não sei quando é que foi. Desse novo tempo aí, né? Das coisas acontecendo, entendeu? Então eu, na minha opinião, né? Eu acho que a gente vai ver aí muita coisa agora, daqui para frente, né? Vindo à tona, as coisas aparecendo, coisa que está escondida. Entendeu? Eu acho que tem algumas coisas que estão acontecendo aí que a gente está vendo no jornal, né? O pastor está noticiando aí, que influenciam isso, já são parte dessa estratégia de Deus, né? Para que as coisas se queimem, vamos dizer assim, se derretam, né? É o que eu acho. Entendeu? Eu tenho visto muitos sinais, eu tenho trazido os sinais aqui para vocês, falando as coisas na medida em que eu posso, né? Você sabe que eu sou vigiado, né? Entendeu? Então eu falo as coisas na medida em que eu posso para vocês, porque eu estou vendo muita coisa, ouvindo muita coisa, né? Mas eu acredito que os nossos momentos de tensão, eles vão se ampliar daqui para frente, né? Entendeu? Daqui para frente as coisas, os incrédulos, na verdade, né, vão começar a crer, porque vão começar a ver. Aquilo que você só ouviu até agora, você vai começar a ver, é o que eu acho. Entendeu? Na verdade, se você olhar já, falando ainda da visão, né, que é uma visão sobre as coisas físicas, né? Entendeu? Sobre as coisas físicas. Você já vê, por exemplo, no Twitter, aí se você não tem, mas se você tiver um Twitter, você vai ver muita gente ímpia, um crente ímpio, professor, jornalista, já falando sobre o presunto no pó, afirmando, né, colocando foto entre um presunto e outro presunto, falando, cara, tá evidente aqui que não é o cara mais, que o presunto já foi. Então, você vê, a gente já mudou de fase, agora eu não preciso falar mais nada sobre isso, porque a maioria das pessoas já entendeu, já viu e acredita nisso.
Então, quanto tempo a gente acha que isso demora para aparecer de fato? Não é, Juliana? Todo mundo está falando, irmão. Porque está na cara de todo mundo. Mas quem é que está abrindo os olhos de todo mundo? Deus. Entendeu? É Deus. Então, esse novo tempo, é só você prestar atenção, tem vários sinais aí, mas as pessoas não se ligam. Entendeu? As pessoas não se ligam. Várias notícias, né, Selma, no Twitter, tem muita gente replicando. O Twitter está virando uma coisa, uma selva, né? Não tá? Porque até bem pouco tempo o Twitter era um lugar onde todo mundo escrevia textinho, coisinha, jornalista. Agora os caras estão postando foto, postando uma foto do lado da outra, postando dedo, né? Um dedo comprido, outro dedo curto, e uma fotinha ali, e os negócios. Não é assim que você está vendo aí? Não é uma, é um monte, são milhares. Você parar para prestar atenção? Então, quando Deus fala que um tempo acabou, começa outro, entendeu? Quando Deus fala, ó, acabou um tempo, começa outro, você já está vendo isso evidenciado no mundo físico. Eu estou usando esse exemplo para mostrar para você, para te ensinar, para você prestar atenção. Eu já estou vendo isso acontecer já faz uma semana. Eu falei, opa, mudou alguma coisa. Porque eu estou vendo, eu até vou postar uns Twitter dos caras hoje no desdobramento, vou mostrar para você. Entendeu? Teve algumas pessoas, agora eu vou abrir um parênteses aqui para te falar uma coisa. Teve algumas pessoas que tiveram visões no culto e me mandaram essas visões. Teve gente no nosso culto de domingo que foi batizado com o Espírito Santo com dom de línguas estranhas. Muitas pessoas, não foram poucas. Teve gente que foi renovado com o dom de línguas. Teve uma pessoa que foi arrebatada em espírito da nossa igreja, uma senhora, que me mandou uma mensagem chorando e disse, pastor, o anjo veio aqui na minha casa, me tocou e me levantou e me mostrou a gente no meio de uma guerra e era como se eu subisse aqui e a guerra estivesse ali, estava muito pertinho. Ela chorava, irmão. Ela disse que ficou até meia-noite chorando, não conseguia parar de chorar, chorando, falando em língua estranha. Ela foi arrebatada e Deus mostrou os dias que estão por vir, irmão. Jornaleiro é dias de hoje. Quando a Bíblia fala, será nos dias de jornaleiro, quer dizer, no meu e no seu dia. Quando o Senhor fala no tempo de Deus, o tempo de Deus é o Kairos, né? O tempo de Deus é indefinido, sabe Deus quando. Quando Deus fala no nosso tempo, Ele fala nos dias do jornaleiro, Ele quer dizer que é no meu dia, no seu dia, que agora nós vamos ver por esses dias. Entendeu? Então muita gente teve visão, muita gente foi arrebatada naquele momento que Deus tomou ali a minha vida e estava falando em mistério e tal. Deus estava falando com muita gente estava entendendo o que o pastor estava falando em língua estranha. O Espírito Santo estava revelando para as pessoas, e aquelas pessoas que ouviam na igreja, que nós estamos em comunhão, todo mundo no mesmo espírito, na mesma visão, né? Então as pessoas começaram a ver coisas, começaram a ter visões. Muita gente, tem muita gente espiritual na nossa igreja, pessoas crentes, homens e mulheres santos de Deus que congregam conosco, e as pessoas tiveram muitas visões, né? E essa pessoa, essa irmã, ela disse para mim que sentia a dor do povo, entendeu? A dor do povo. Ela disse, ela chorava e dizia, pastor, eu senti a dor que o Brasil vai sentir, eu senti a dor que as pessoas vão sentir, o que a gente vai passar, o que a gente vai viver, vai ser um troço triste, meu Deus, e ela chorava compulsivamente. Olha, a irmã Cláudia está dizendo, pastor, meu marido também teve uma visão nesse dia e eu chorei muito. Irmão, Deus deu visão para muita gente. Sim, Fábio, eu lembro, sim, claro que eu lembro. Então muita gente conversou comigo que foi tocado pelo Espírito Santo e sentiu dor, e sentiu a dor que o povo vai sentir, sentiu o cheiro da guerra, o cheiro da morte, muita gente.
no domingo. Entendeu aí, Luciana? Um beijo para a galera da Bahia. Entendeu? Então, as pessoas estão sentindo, não foi uma pessoa. Não, Débora, o horário de desdobramento é 14 horas, tá? 14. Às vezes eu atraso um pouco, por causa do meu dia a dia que eu me atraso um pouco, mas é 10 minutos, às vezes 15, depende. Porque às vezes eu queria que vocês entendessem uma coisa. Como a gente vive de notícia, de informação, às vezes alguém vem conversar comigo bem naquele momento. Eu não posso não atender, eu tenho que atender, então às vezes eu atraso. Eu preciso para te dar vendo uma manifestação do poder de Deus. Já disse para você, nossa igreja é pentecostal, né? Manifesta os poderes de Deus e eu quero que você receba isso de Deus. Então, a gente está falando sobre formar um edifício de ouro. O que é um edifício de ouro? É um vaso de Deus. Entendeu? É um vaso. Um edifício de ouro, um edifício de prata, é um vaso de Deus cheio do Espírito Santo. Que Deus levanta e Deus abre os olhos das pessoas. E quando Deus abre os teus olhos, você começa a ter visão, irmão. Entendeu? Você começa a ter revelação, você começa a ver coisas que você nunca viu. É uma loucura. É aquilo que o padre disse, não leia a Bíblia que você vai ficar louco. E você vai ficar louco mesmo. Mas é uma loucura de Deus, porque nós lemos aqui, né? Olha o verso 19, o verso 18 diz assim, ó, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo não é nada. Entendeu? A sabedoria desse mundo não é nada, irmão. Nada. As coisas de Deus para esse mundo é loucura. As pessoas não chamam você de louco. Quando você diz, nossa, eu tive um sonho e eu sonhei que tinha uma guerra no Brasil. O cara fala, cara, você é louco. Nossa, eu tive uma visão, eu vi um exército marchando. Você é louco. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. A sabedoria desse mundo, a sabedoria de Deus para esse mundo é loucura. Que legal, né, Sote? Muita gente sentiu vento na sua casa. Teve gente que falou para mim que quando eu profetizei que o anjo ia na casa das pessoas e ele ia como um vento, teve gente que disse, pastor, eu estava aqui no meu edifício, tal andar, com a janela aberta, aqui orando, de repente as janelas começaram a bater assim, ó, as cortinas, entrou um vento e parou. Eu senti um vento no meu rosto. Quanta gente foi tocado pelo anjo, pelo Espírito Santo de Deus. Né? Então vejam, ó, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, vírgula, faça-se louco para ser sábio. 19. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Então muita gente aí, por aí, se faz de sábio, quer ser mais sábio que você, né, irmão? Muita gente aí quer, mas as coisas de Deus é loucura, irmão. É louco, as pessoas vão chamar você de louco. As coisas de Deus é loucura, irmão. É louco, as pessoas vão chamar você de louco. Quanto tempo eu estou profetizando as coisas que vão acontecer? Faz um tempo que eu estou calado, que Deus mandou eu parar de falar. Mas quando as coisas que eu falei acontecerem, quem vai ser o louco? E elas vão acontecer. Escreve o que eu estou te falando. E já começou. Entendeu? Já começou, as coisas vão acontecer. Então nós estamos falando das coisas espirituais.